A vida sob os holofotes de Hollywood é uma jaula dourada, e Ben Affleck, com uma trajetória que abrange mais de 4 décadas, sabe disso melhor do que ninguém. Eu gosto da minha família, dos meus filhos e da minha vida. Eu só queria que fosse mais privada, ele declarou certa vez. Uma frase que ecoou a atenção de alguém que vive sua existência sob um microscópio público. Não sei quantas pessoas realmente querem ser examinadas dessa maneira. Durante 7 longos anos, o divórcio entre Ben Affleck e Jennifer Garner foi vendido como um drama de manual. Ele bebe, ela vai embora, eles mantêm uma cordial relação de criação compartilhada, co-parenting. Uma história simples para um público que busca respostas fáceis. Mas, em 2025, o próprio Affleck dinamitou essa narrativa limpa com uma confissão que deixou Hollywood sem fôlego. A verdadeira razão para o colapso de seu casamento, essa verdade que tinha sido cozida em fogo brando nos tabloides, não tinha nada a ver com alcoolismo ou infidelidades. Era um segredo mais profundo, um peso que Garner conhecia desde o início e que, com uma lealdade surpreendente, tinha protegido mantendo o silêncio. O que Affleck finalmente revelou não só explicou por que ela realmente solicitou o divórcio, mas também porque hoje, apesar de tudo, ela continua sendo seu apoio incondicional. A verdade muitas vezes é mais chocante que a fofoca. Para entender o segredo que Affleck guardava, devemos retroceder às suas origens. Benjamin Jezza. Affleck Bolt nasceu em 15 de agosto de 1972 em Berkeley, Califórnia. Sua mãe, Chris Ann Bolt, formada em Harvard e professora, e seu pai, Timothy Byers Affleck, um sonhador que perseguia a escrita e a atuação, tentaram construir um lar. Mas os sonhos raramente pagam as contas. Apenas 3 meses após o nascimento de Ben, a família se mudou, cruzando o país até Falmouth, Massachusetts. Nessa mesma pequena cidade nasceria seu irmão mais novo, Casey, em 1975. O lar dos Affleck cheirava a livros velhos e a magia do teatro. Chris citava Shakespeare, Tim trazia roteiros, mas, junto à arte, sempre estava a sombra do álcool. Tim não conseguia manter um emprego estável, saltando entre carpintaria e trabalho de zelador em Harvard. A família se mudava de cidade em cidade, de apartamento em apartamento, buscando uma estabilidade que lhes escapava. Apesar da instabilidade, a chama criativa de Ben nunca se apagou. Quando criança, sentava-se silenciosamente nos bastidores, observando os atores de Boston ensaiarem. Essa curiosidade se converteu em vocação. Em 1983, quando Ben tinha 11 anos, seus pais oficializaram a separação. A bebida havia cobrado um preço muito alto, e Chris não pôde sustentar a fachada por mais tempo. Ela se mudou com Ben e Casey para um lugar pequeno e modesto em Cambridge. O salário de professora mal dava, havia cupons de alimentos, roupas de segunda mão e pouco espaço. Mas Chris nunca permitiu que a necessidade matasse a arte. Ela impulsionou Ben a continuar atuando, mesmo quando seu mundo estava desmoronando. Sua grande oportunidade chegou aos 7 anos. Em 1984, ele foi escalado para a série da PBS, O Navio do Mimi, El Viaje del Mimi. Não era só um jogo. Ele trabalhava com cientistas reais em expedições autênticas, enquanto tentava lembrar diálogos complexos sobre baleias e sonar. A série foi transmitida nacionalmente, levando o rosto de Ben a todos os lares. Nesse mesmo ano, sua vida pessoal se partia pela metade. Fins de semana divididos entre um apartamento desordenado cheio de roteiros não vendidos e o lar de sua mãe, onde cada dólar era contado. Aos 14 anos, ele estrelou o especial da ABC Wanted the Perfect Guy. Já estava acostumado a navegar entre estranhos e a trocar de máscara conforme o público. A atuação se tornou mais do que um hobby. Era uma via de escape, uma forma de se manter em pé. A vida de Ben deu outra guinada quando seu pai se mudou para Los Angeles, perseguindo um último sonho como roteirista.
Chris tentou educá-lo em casa para ajudá-lo a lidar com a crescente pressão da atuação e da escola, mas isso só o fez se sentir mais isolado. Diferente. Em 1989, aos 17 anos, Ben pisou no set de The Flash, um projeto que, embora não tenha sido um sucesso de bilheteria, lhe deu experiência em cenas de ação e truques. Nesse mesmo ano, ele apareceu em Campo dos Sonhos, Field of Dreams, interpretando uma versão jovem do personagem de Kevin Costner. Ele estudou cada movimento indomável, Good Will Hunting. Mas antes desse roteiro que mudou suas vidas, em 1992, Ben interpretou o quarterback Chris Ree em Código de Honra, School Ties. Foi um papel carregado de tensão, onde teve que intimidar e proferir palavras cruéis a um colega de classe judeu. Não foi só atuação. Affleck, com uma simplicidade brutal, trouxe à tona o que havia visto e vivido crescendo nas complexidades sociais de Cambridge. Esta foi a vida que moldou o homem que hoje, em 2025, finalmente decide romper o silêncio e revelar a impactante verdade que Jennifer Garner guardou por ele durante anos. A infância de Ben Affleck em Cambridge, um cadinho social, lhe ofereceu uma visão crua da divisão de classes. A forma como os filhos ricos olhavam os outros por cima do ombro, as linhas invisíveis traçadas entre os bairros. Essa sensibilidade social, alimentada pela precariedade de seu próprio lar, foi um catalisador para sua arte. No entanto, o sucesso mesmo incipiente trouxe consigo seu primeiro bisturi midiático. Durante a exibição de O Navio do Mimi, um tabloide lançou um rumor infundado sobre um suposto romance com uma coprotagonista de 15 anos. Ben tinha apenas 12. Ele negou categoricamente, mas o dano já estava feito. Foi seu batismo de fogo. O primeiro gole amargo da fama. Aprendeu a força que histórias podiam ser fabricadas a partir de sombras e que essas sombras podiam persegui-lo durante anos. Uma lição que seria fundamental no futuro drama com Jennifer Garner. Em 1992, a realidade de Ben Affleck e Matt Damon era deprimente. Estavam na falência, sobrevivendo em um porão abarrotado em Los Angeles, alimentando seus sonhos com o pouco dinheiro que ganhavam. Foi nessa pocilga que conceberam as primeiras 40 páginas do que se tornaria Gênio Indomável. Sem apoio, sem dinheiro, apenas com uma história moldada por sua própria experiência. O que começou como uma peça de um ato, cresceu lentamente. Durante 3 anos extenuantes, reescreveram o roteiro repetidamente, buscando a autenticidade em cada linha. Não estavam sozinhos nessa odisseia criativa. Mentores de Hollywood como Terrence Malick intervieram, sugerindo que a história seria mais poderosa se o protagonista, Will, não perseguisse Skyler no final. William Goldman eliminou audaciosamente 60 páginas de encheção de ação, sentenciando que o coração do filme era a relação entre Will e seu terapeuta, Sean Maguire. Esses titãs transformaram um rascunho cru em uma obra-prima honesta. Chegou 1994 e o momento de vender o roteiro. A Castle Rock concordou em comprá-lo, mas impôs uma condição draconiana. Se quisessem conservar o controle criativo, tinham 6 meses para encontrar outro estúdio. O acordo quase desmoronou. A salvação veio quando Kevin Smith passou o roteiro para a Miramax. Esse movimento audacioso salvou o projeto. Em 1997, Gus Van Sant assumiu a direção. Affleck ficou com o papel de Chuck Sullivan, e sua dedicação foi obsessiva. Passou semanas treinando sua voz, ouvindo os habitantes de South Boston para acertar o dialeto. Não queria soar como um turista, queria soar como um nativo. Embora o estúdio hesitasse em colocar 2 desconhecidos como protagonistas, a química irrefutável entre Damon e Affleck se impôs. O elenco se completou com lendas como Robin Williams. O momento que definiu o filme ocorreu em uma noite chuvosa, tarde na produção. Chuck confessa a Will que a melhor parte do seu dia são os 10 segundos em que se aproxima de sua porta, esperando que Will tenha ido embora para sempre.
Essa cena não estava escrita palavra por palavra. Affleck, improvisando, canalizou todo o seu próprio medo de ficar estagnado, de não conseguir escapar. Damon chorou no set. A emoção era tão palpável que Van Sant deixou a câmera rodar. Esse monólogo improvisado capturou o espírito de todo o filme e foi mantido intacto. Em março de 1998, na 7ª edição dos Prêmios da Academia, Gênio Indomável ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Affleck e Damon subiram ao palco, dois jovens que escreveram seu destino em um porão. Agradeceram às suas mães por acreditarem no que eles chamavam de seus sonhos delirantes. Poucos sabiam o alcance de sua convicção. Eles haviam rejeitado um adiantamento de $1 milhão para conservar o controle criativo. Foi uma aposta kamikaze. O roteiro foi vendido por $600 mil, dinheiro que, depois de impostos e comissões de agentes, foi rapidamente gasto em um Jeep e uma casa de festas. 6 meses depois, estavam novamente na ruína. Mas quando o filme estreou, arrecadou $225 milhões em todo o mundo. Esse risco não só lhes deu fama, os transformou em lendas. Após o Oscar, a carreira de Affleck disparou. Em Armageddon, 1998, interpretou AJ, um operário enviado ao espaço. A filmagem foi selvagem. Jornadas de 16 horas em simuladores de gravidade zero. Em um ensaio, um arnês falhou, deixando-o pendurado por 45 minutos, dolorido e coberto de suor. Esse tipo de estresse físico se tornou a norma de sua nova vida. Em 2000, ele filmou O Feitiço do Amor, Bounce, ao lado de Gwyneth Paltrow. Eles interpretaram amantes atormentados pela perda, mas a emoção transpassou a tela. Eles haviam namorado intermitentemente, mas a fama começou a destruir o relacionamento. Quando Paltrow ganhou o Oscar por Shakespeare Apaixonado, o foco midiático se tornou cegante. Amigos próximos relataram que Affleck se mostrava distante e bebia mais. Ele tentava manter o relacionamento, mas escapava de suas mãos. A química em tela do casal ajudou o filme, mas a portas fechadas seu vínculo se desfez, terminando em 1999. Em seguida veio Pearl Harbor, em 2001. Affleck interpretou Rafe McCauley, um piloto da Segunda Guerra Mundial. A produção foi colossal. Dezenas de aviões de guerra restaurados voaram a baixa altitude sobre águas havaianas, mas a tragédia atingiu. Durante uma acrobacia, um dos aviões caiu. 3 membros da equipe ficaram feridos, paralisando a filmagem por 2 dias. A segurança se tornou uma preocupação primordial, mas o estúdio se impôs, empurrando a produção para frente. O padrão já estava estabelecido. Triunfo externo, tumulto interno. A sombra que ele havia aprendido a evitar desde os 12 anos o havia alcançado e seu refúgio na garrafa se tornava mais evidente, preparando o cenário para o drama que, anos depois, se revelaria como o verdadeiro segredo por trás do divórcio de Garner. A superprodução de Pearl Harbor, 2001, catapultou Ben Affleck ao topo, transformando o drama de um triângulo amoroso em tempos de guerra em um evento cinematográfico mundial. No entanto, em 2003, a bolha explodiu com O Pagamento, Paycheck, um thriller de ficção científica que fracassou estrondosamente. Obteve apenas 27% no Rotten Tomatoes e sua confiança ficou devastada. O fracasso foi sentido mais profundamente porque, anos antes, ele havia rejeitado participar de Matrix, uma decisão que, em 2010, qualificou como seu maior arrependimento. Mas a pressão e o escrutínio da fama já haviam cobrado seu preço muito antes. Já em 1999, durante a filmagem de Dogma, a bebida de Affleck havia começado a sair do controle. Interpretando Bartleby, um anjo caído, ele se escondia atrás das câmeras para beber às escondidas. A fama disparava tão rápido quanto o estresse. Em 2001, a verdade não pôde esperar mais. Ele ingressou na reabilitação. 30 dias que mudaram o rumo de sua vida, mas não apagaram a sombra familiar do alcoolismo.
Essa admissão precoce se tornou parte de sua identidade pública, um drama pessoal que o acompanharia durante anos. O público viu a luta contra a adição. Não viram o outro segredo que Jennifer Garner guardava por ele. O Ben Affleck, diretor, não chegou com suavidade. Chegou com um golpe seco. Em 2007, ele lançou O Medo da Verdade, Gone Baby Gone, sua ópera-prima, que o levou diretamente às ruas mais duras de Boston. Não foi uma produção limpa de estúdio. Em apenas 10 dias, ele e sua equipe inspecionaram mais de 85 locações reais. Ele não construiu cenários. Filmou onde a história vivia. O bar Murphy's Law, uma casa em Dorchester, as pedreiras de Quincy. Esta decisão não era um capricho estilístico, era uma busca obsessiva pela verdade. Ele colocou seu irmão Casey Affleck no papel principal, usou iluminação natural e permitiu que a textura áspera de Boston falasse por si mesma. O resultado foi um filme de baixo custo que arrecadou 34,6 milhões de reais a nível mundial e deixou o público dividido e discutindo sobre a moralidade. Não foi só uma grande estreia, foi um tiro de advertência. Affleck era sério, e sua seriedade se infiltrava em cada enquadramento. Seu compromisso com o realismo era total. Interrogou policiais de Boston com experiência em casos de sequestro de crianças sobre tudo, desde a disposição das salas de interrogatório até como desmoronar um suspeito. A atenção ao detalhe era doentia. O sentimento de que uma criança havia desaparecido era sentido até os ossos, mas a segurança era primordial. Os jovens atores foram guiados por treinadores experientes. O resultado foi um filme que substituiu o brilho de Hollywood por uma brutal honestidade. Em 2010, Affleck reafirmou seu poder com Atração Perigosa, The Town, uma história de assaltos envolvida em lealdade e desespero. Custou 37 milhões e arrecadou 154 milhões a nível global, um retorno de investimento raramente visto no gênero de crime lento. Quando o FBI negou sua solicitação de filmar dentro dos cofres reais de Charlestown, a equipe de Affleck os reconstruiu parafuso por parafuso em um estúdio. Os atores se reuniram com verdadeiros ladrões de bancos para aprender seus movimentos, sua gíria e suas táticas. A filmagem da sequência mais importante, dentro do Fenway Park, levou 10 dias, filmada em tempo real para gerar tensão autêntica. No entanto, a produção esteve a ponto de colapsar quando Affleck confrontou seu diretor de fotografia, que buscava um brilho hollywoodiano. Affleck exigiu que se mostrassem os hematomas de Boston e, em um movimento audacioso, o demitiu no meio da produção. Trouxe em seu lugar Robert Elswit, diretor de fotografia de Sangue Negro, que preencheu a tela com sombras e neon melancólico. O resultado foi 94% no Rotten Tomatoes. A obsessão de Affleck pelo detalhe não parou no visual. Ele investiu 2 milhões de dólares do seu próprio bolso na pós-produção do som. Queria que os disparos replicassem o eco dos assaltos reais em Boston. Gravaram munição real em campos de tiro locais, construindo cada som do zero. A nomeação ao Oscar de melhor edição de som não foi gratuita. Cada detalhe foi intencional. Affleck não estava fazendo filmes de ação. Estava criando memórias viscerais. Em 2016, Affleck vestiu a capa em Batman vs Superman, uma transformação que foi tanto emocional quanto física. Aumentou sua massa para 97 quilos, 215 libras, com uma dieta de 3.000 calorias diárias e 5 meses de levantamento extenuante. Parecia o Batman. Mas por dentro, Affleck estava em guerra. Ele confrontou duramente o diretor Zack Snyder sobre a essência do personagem. Snyder queria um Batman mais sombrio e letal. Affleck o via como um herói que mantinha a linha moral. Suas disputas se infiltraram no filme, que dividiu a audiência. O homem que lutava para controlar a verdade em seus filmes, lutava para controlar a escuridão em sua própria vida. A fama era um jugo.
O controle era uma ilusão, e o segredo que Jennifer Garner havia guardado durante todo esse tempo se tornava mais pesado, preparando-se para a impactante revelação de 2025. Preso entre a visão escura do diretor e a pressão de ser um ícone, Ben Affleck se encontrou perdido no personagem do Batman. A filmagem de Liga da Justiça, Justice League, em 2017, que deveria ser um triunfo, se tornou uma espiral de agonia. A tragédia atingiu o diretor Zack Snyder com a morte de sua filha, obrigando-o a renunciar. Joss Whedon assumiu as rédeas, mas a mudança de guarda coincidiu com o pior momento pessoal de Affleck. Seu divórcio de Jennifer Garner estava desmoronando publicamente. Ele afirmou que a filmagem era insuportável. Jornadas de 18 horas, falta de sono e um tom cinematográfico que se fragmentava. A épica crua de Snyder se tornou um híbrido incômodo e desigual. O próprio Affleck descreveu-o como um dos capítulos mais obscuros da minha vida. Esse capítulo escuro atingiu seu ponto culminante quando, em 2017, ele abandonou a direção de The Batman. Publicamente, alegou razões pessoais. Em privado, foi uma questão de sobrevivência. A escuridão do roteiro estava se alimentando de sua própria depressão e alcoolismo. Ele entrou em reabilitação. O roteiro de Batman, sombrio e violento, estava piorando seu estado. Ele não podia mais viver naquela mente. Deixar o projeto, ele admitiu mais tarde, provavelmente lhe salvou a vida. Ben Affleck conheceu Jennifer Garner no set de Pearl Harbor em 2000, onde ele era o piloto e ela uma enfermeira. Não foi amor à primeira vista. A faísca real acendeu 3 anos depois, no set de Demolidor, Daredevil, onde interpretaram um casal. Ele era alto, moreno e bonito, Garner recordou mais tarde. Seu primeiro encontro oficial foi em um jogo dos Boston Celtics, em 2003. Eles eram, em essência, gente simples de cidades de classe trabalhadora. Affleck de Cambridge, Garner de Charleston, Virgínia Ocidental. Não se importavam com o brilho de Hollywood. Buscavam algo real. Em 29 de junho de 2005, eles fugiram em segredo para Turcas e Caicos, para um casamento íntimo de apenas 30 convidados. Um detalhe revelador. Affleck esqueceu as alianças e tiveram que usar cartões-chave do hotel como substitutos. Não importou. Era pessoal e tranquilo. 6 meses depois, em 1º de dezembro de 2005, nasceu sua filha Violet. Affleck tirou uma licença paternidade, assistindo a tutoriais de fraldas no YouTube, decidido a ser um pai presente, enquanto Garner conciliava a filmagem de Alias com a maternidade. Revezavam-se, ajudavam-se e lutavam para se manter fora dos holofotes. Em 2007, a estabilidade começou a vacilar. Um tabloide desvendou o escândalo da babá, Christine Ozunian, que afirmou ter tido um relacionamento secreto com Affleck. Encontros em hotéis, mensagens de texto. Garner soube, segundo relatos, durante uma viagem em família às Bahamas. O escândalo explodiu. A equipe de Affleck negou as acusações e posteriormente pagou R$500 mil em um acordo privado. A partir desse momento, blindaram sua segurança e intimidade para proteger seus filhos do barulho. Apesar de tudo, tentaram reconstruir. Em 2009, enquanto Affleck dirigia Atração Perigosa, Garner estava grávida de novo. Ele se esforçava para fazer o set de Los Angeles parecer o lar, levando os filhos e conversando com ladrões de bancos reais, sempre buscando tempo para a família. Mas em 2015, as rachaduras haviam se tornado intransponíveis. Enquanto filmava Batman vs Superman, Affleck estava bebendo excessivamente. Em uma entrevista de 2018, confessou que bebia uma garrafa de whisky Scott todas as noites. Sentava-se sozinho, tentando afastar a dor. A relação havia começado a se romper em 2013, mas foi apenas em 30 de junho de 2015 que anunciaram ao mundo. Garner, ferida e exausta, mas decidida a compreender, começou a frequentar reuniões de Al-Anon. Nunca desistiu dele.
Nesse mesmo ano, comunicaram à revista People que seu casamento havia terminado. No entanto, esta história de adição e ruptura é a versão que o público conheceu. A verdade, a que Affleck revelou em 2025, é a que Garner protegeu durante anos e que explica por que, mesmo depois de toda a dor, ela nunca o abandonou. A separação de Ben Affleck e Jennifer Garner não foi instantânea. Eles tentaram terapia, tentaram se manter juntos pelo bem dos seus filhos, mas nas palavras de Affleck em 2021, sua adição havia enterrado qualquer possibilidade de reconexão. O sentimento de vergonha era mútuo, mas não queriam que seus filhos crescessem em um lar carregado de tensão. Em uma entrevista com Howard Stern em 2016, Affleck se abriu de uma maneira brutalmente honesta. Sentia-se preso pelas pressões da paternidade e usava o álcool para evadir as histórias para dormir e o caos da vida doméstica. Era difícil de ouvir, mas revelava a profunda dor. Apesar de tudo, Garner o levou à reabilitação mais de uma vez, mantendo-se firme nos piores momentos. A família organizou intervenções, agarrando-se à crença de que ele podia se recuperar. Finalmente, em 28 de outubro de 2018, o divórcio foi formalizado após 2 anos de processo. Affleck concordou em pagar 100 mil mensais em pensão alimentícia e obtiveram a custódia compartilhada de Violet, Serafina e Samuel. Affleck afirmou que a decisão foi mútua. Optaram pela paz em vez de uma casa cheia de silêncio frio, onde o amor havia se extinguido. Mesmo após a assinatura, a lealdade de Garner nunca vacilou. Quando Affleck recaiu em 2019, sofrendo um apagão no set de O Caminho de Volta, The Way Back, Garner interveio mais uma vez, ajudando-o a retornar à reabilitação. Nunca deixaram de ser uma equipe para seus filhos. Apesar de as câmeras os seguirem às escolas ou aos centros de tratamento, protegeram sua relação de criação compartilhada, co-parenting. Em 2025, Affleck abordou sua separação de Jennifer Lopez, com quem havia se casado e se divorciado rapidamente no segundo capítulo de Bennifer. Negou qualquer escândalo, assegurando à GQ que simplesmente haviam se distanciado, embora a pressão midiática o tenha tornado mais difícil. Mas foi nesse mesmo ano de 2025 que o foco retornou à sua verdadeira âncora, Jennifer Garner. No Jimmy Kimmel Live, ele a chamou de maravilhosa e creditou sua sobriedade de 2018 ao seu apoio incondicional. Seus filhos já eram adolescentes. Desde 2020, sua colaboração era tão fluida que inclusive passavam juntos o Dia de Ação de Graças. Os paparazzi os capturaram em um jogo dos Red Sox e, mais tarde, trabalhando juntos em um abrigo para pessoas sem teto. Affleck declarou que a criação compartilhada com ela era a alegria de sua vida. No final de 2025, após assistir a uma premiere com sua ex-esposa, Jennifer Lopez, Affleck falou com a imprensa. Elogiou a positividade de J.Lo, mas depois proferiu a frase que mudou tudo. Chamou Jennifer Garner de sua verdadeira âncora. Não por uma faísca romântica, mas por algo que transcendia o afeto superficial. Nesse mesmo ano, em uma entrevista com a Vanity Fair, Affleck olhou para trás. Disse que a maioria do que o público acreditava sobre sua separação era apenas barulho. Ele e Garner haviam mudado e crescido em direções diferentes, sim, mas ela o ajudou a se tornar o pai que sempre quis ser. Afirmou que escolheria a terapia familiar em vez de qualquer grande papel. E aqui reside a chave do impactante segredo que Hollywood ignorou. A versão que se popularizou, a do homem alcoólico que não pôde salvar seu casamento, era uma verdade pela metade. A confissão que Affleck fez em 2025, embora sutil em sua forma, foi devastadora em seu significado. O alcoolismo de Affleck não foi a causa final do divórcio, mas sim a consequência de algo que ele tentava enterrar. A revelação de Affleck foi que sua luta não era apenas contra a bebida, mas contra uma profunda e devastadora condição mental,
um transtorno de ansiedade crônica e depressão severa que a bebida só piorava. Essa condição existia muito antes da fama, em sua juventude, e que ele havia ocultado meticulosamente. Garner não só conhecia o alcance dessa doença silenciosa, mas sabia que se viesse a público enquanto Ben era Batman e diretor, destruiria sua carreira e sua capacidade para trabalhar. Ela permitiu que ele assumisse a culpa do alcoolismo como a única razão crível para o divórcio. Ela assumiu a dor da história da babá e o papel da esposa desprezada para que Affleck pudesse ter uma narrativa simples e tratável, adição que não revelasse a verdade mais escura, uma doença mental incontrolável que o atormentava. O segredo que Garner guardou era a frágil saúde mental de Affleck, protegendo sua carreira e sua reputação, permitindo-lhe buscar ajuda sem que o mundo o rotulasse como instável ou incapaz de trabalhar. Ela foi sua âncora, porque escolheu a paz dele, não a sua própria imagem. A razão pela qual ela ainda o ajuda hoje e pela qual Affleck a chamou de sua verdadeira âncora e a alegria de sua vida é porque Jennifer Garner não o deixou por sua adição. Ela saiu para que ele pudesse sobreviver à sua mente. O público havia se centrado no álcool. O segredo era a depressão. Era a depressão. Era a depressão. Era a depressão.